Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje, dia 10 de julho de 2026, estamos dando início ao nosso devocional diário e o texto bíblico encontra-se na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, que nos diz o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, o evangelho, ele é transformador. A salvação, irmãos, ela está disponível a todos aqueles que nele crê, através de Cristo Jesus. E o seu sacrifício na cruz do Calvário foi suficiente, irmãos, para salvar toda a tribo, línguas e nações. Louvado seja o nome do Senhor. Por esta razão, o evangelho é poder de Deus para todo ser humano. Onde você estava, irmãos, quando era e como era a sua vida quando o evangelho de Cristo te alcançou? Você consegue imaginar onde estaria hoje se essa mensagem da cruz, essa mensagem gloriosa não estivesse chegado até você, não tivesse te alcançado? Onde você estaria? Olha, irmãos, eu digo sem medo de errar, eu estaria morto fisicamente e certamente aguardando o juízo final. Glória a Jesus, mas ele me alcançou, ele me libertou, ele me transformou. Oh, irmãos, de um lado, quem ignora até despreza o evangelho de Cristo, irmãos, é porque não conhece, é porque não teve o prazer de ser alcançado. Já do outro lado, aqueles que receberam o seu poder eficaz, cujos frutos são evidentes em uma vida transformadora, em vez de ridicularizar, celebram com alegria, como fez o apóstolo Paulo ao afirmar que não se envergonhava do evangelho de Cristo. E ele fundamentava a sua convicção na certeza de que o poder de Deus é salvação para todo aquele que nele crê, irmãos. Essa convicção aparece no contexto do seu compromisso de anunciar a mensagem da cruz e também em Roma, como ele fez com muita precisão. Sua confiança no poder do evangelho, irmãos, o impelia a proclamá-lo com ousadia e exaltar a eficácia, a salvação a todos os que creem. Glória a Jesus. O poder de Deus, irmãos, relacionado ao evangelho, refere-se à própria onipotência divina em ação. Isso exalta a grandiosidade da mensagem da cruz, proclamada também pela igreja e reafirmada a gravidade do pecado, pois foi necessário a incomparável e infinito poder de Deus, irmãos, para resgatar o ser humano da sua condenação, da sua condição caída. Bendito seja o nome de Jesus. A salvação, irmãos, mencionada nas Escrituras Sagradas, apresenta o livramento da morte e do pecado, introduzindo-nos a justiça e a vida eterna. Que privilégio! Quão grandioso, irmãos, é a salvação que nos alcançou. Pare para pensar. Oh, glória! Como é maravilhoso, irmãos. Em sua despedida, irmãos, o apóstolo Paulo, lá em Éfeso, ele declarou que havia anunciado todo o conselho de Deus àqueles irmãos, numa clara reverência à totalidade do evangelho de Cristo Jesus. O evangelho revela, irmãos, a relação de Deus com a humanidade desde a criação e expõe a condição do homem após a queda. Aponta exatamente para Cristo como o único meio de salvação, irmãos, e renova a esperança da vida eterna para todos os que neles crerem. Glória a Jesus. Segundo o apóstolo Paulo, o evangelho de Cristo Jesus, irmãos, é que a justiça de Deus é revelada
e cumprida em Cristo Jesus. E é justamente por isso, irmãos, que Ele é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crêem. Continuemos pregando o Evangelho, continuemos anunciando as boas novas de salvação, porque existem muitas vidas que se encontram aprisionadas e precisam ser libertas, resgatadas pelo poder e pelo sangue de Cristo Jesus, para que eles possam ter uma nova vida e assim, perseverando até o fim, viver eternamente com Cristo Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe e a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar os vossos corações